Por isso que o Flávio Bolsonaro conhece o Daniel Vorcaro. Por quê? Porque o Ciro Nogueira também conhece. Porque o Jacques Wagner também conhece. Porque todos eles são amigos. Todos eles jantam lagosta no final do ano. Mas existe uma camada muito grande de eleitores enfraquecido a sua visão com relação ao Flávio Bolsonaro. Mas principalmente por a briga com a Michelle Bolsonaro. Nada mais liberal do que um conservador na suruba, né? Como diria aí o ditado do Brasil Império. Mas eu queria agora levar o papo para uma coisa que eu acho que foi afetada também pela Copa do Mundo, que são as eleições, né? Então, assim, a gente tá, há menos de 3 meses das eleições? Exato. 3 meses, pouquinho. Exato. 3 meses das eleições e, assim, não se fala em política no Brasil desde o início da Copa do Mundo, praticamente. Ou se fala muito pouco. E aí, eu queria saber de você 2 coisas. Primeiro, como que você vê daqui até as eleições, o que você... Não quero previsões, né? Não dá para fazer previsões, mas tipo, como você tem analisado esse derretimento do Flávio, como você tem analisado a resposta do governo Lula e do PT com relação a isso, ao escândalo do Banco Master, e se você acha que a Copa do Mundo acabou sendo boa ou ruim para o que vai acontecer nas eleições, se você acha que prejudicou o Bolsonaro, o Flávio, porque eles que estão, teoricamente, correndo atrás, né, de virar o jogo, ou se acabou amenizando também os escândalos que ele está envolvido, do Banco Master e tudo mais. Queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Em primeiro lugar, eu acho que a Copa do Mundo não trouxe nenhuma reflexão nesse sentido, assim, eu não vejo uma movimentação que possa produzir uma diferença relevante ou algo significativo nesse aspecto. Eu acho que só Eu digo no sentido de, tipo, abafar o debate, tá ligado? As pessoas não estão debatendo, elas estão prestando atenção na Copa do Mundo. Mas eu acho que existe hoje um cenário, especialmente ligado ao Flávio Bolsonaro, em que ele precisa correr atrás do eleitorado indeciso. Porque, assim, a base bolsonarista, que gira aí em torno de 23% a 35%, se mantém estável. Então, muita gente que ouviu falar do caso do Banco Master e tal, do que é da linha bolsonarista, tipo, não interessa, assim, eles estão fechados com o Flávio Bolsonaro. Mas existe uma camada muito grande de eleitores que são eleitores antipetistas, que não querem a reeleição do Lula e, ao mesmo tempo, têm enfraquecido a sua visão com relação ao Flávio Bolsonaro. Tanto pelo caso do Banco Master, que gerou ali essa repercussão, que gerou ali essa crise de confiança, mas principalmente por outro fator, Renato, que foi a briga com a Michelle Bolsonaro. Isso daí pesou muito mais, na minha visão, para o Flávio Bolsonaro do que qualquer outra coisa, porque a partir do momento que ela expõe as coisas em vídeo, em que isso ganha uma repercussão, ganha essa notoriedade e tudo mais, né? Por mais que a gente não esteja falando tanto sobre isso, porque a Copa do Mundo está aí, uma pesquisa recente da Quest saiu essa semana, eu acho. Foi essa semana. Foi anteontem, Gu. Foi anteontem. A pesquisa da Quest saiu, e uma das questões da pesquisa era justamente sobre qual que era a impressão das pessoas em relação à crise que envolvia a Flávio Bolsonaro e a Michelle. E a maior parte das pessoas respondeu que a Michelle estava certa. Então eu acho que você tem um derretimento que acontece pela linha do Banco Master, né, que você cria essa desconfiança, que você cria essa dúvida, e aí hoje eu acho que o eleitor, esse eleitor indeciso, ele está em disputa. Então, por mais que a gente tenha outros candidatos da direita, né, como o Caiado, o Zema e o Renan Santos, que se apresentam como alternativas da direita, esse voto não migrou completamente para esses caras, eles não conseguiram aglutinar essas pessoas. Então eu acho que o cenário é de ver que o Flávio Bolsonaro está passando apuros no processo da campanha dele, muito causado pelo Banco Master, pela crise com a Michelle, e eu vejo que isso pode ser aproveitado pelo governo, né, de alguma maneira, para poder gerar essa indignação, para poder gerar, enfim, essa exposição. E mais recentemente está rolando aí a fofoca do vídeo do Flávio Bolsonaro em um evento carnal pouco convencional, né? Então, assim, nada de novo sob o sol, né?
Nada de novo. Suruba conservadora, tá? Nada mais liberal do que um conservador na suruba, né? Como diria aí o ditado do Brasil Império. Mas, tipo, é um negócio que... é isso. Eu acho que vai gerar uma crise de confiança muito grande, vai gerar uma crise de visibilidade muito grande. E, nesse sentido, eu vejo que o Lula tem uma certa vantagem, porque ele tem a base mais consolidada e, graças a essa dúvida, ele ainda tem uma certa segurança para atuar. Apesar de eu achar que o eleitorado indeciso tem uma tendência menor a migrar para o Lula do que, por exemplo, eu acho que o Flávio consegue pegar mais votos de indecisos do que o Lula, por exemplo. Porque, inclusive, eu ouvi hoje, muito bom, viu, gente? Recomendar aqui o episódio do dia de hoje, 16 de julho, do podcast O Assunto, da Natuzaneri. Ela conversou com o diretor da Quest, que é cientista político, e eu sempre vejo as entrevistas do Felipe. Eu acho ele muito bom, porque ele é um estatístico, então ele pega a pesquisa e ele faz a análise dos números e ele tenta entender esse contexto e esse cenário. Então ele tem vários insights muito interessantes que eu acho que reproduzem bem essa realidade, assim. Então, por mais que o Flávio esteja caindo, né, nesse momento, o governo Lula ainda periga muito, né? Porque ele está com algumas políticas que estão fazendo efeito do ponto de vista eleitoral, né? Como, por exemplo, o fim do imposto de renda sobre quem ganha até 5 mil, o debate sobre o fim da 6x1, né? Você tem algumas movimentações nesse sentido. Mas o grande problema é que aquilo que conseguiu eleger o Lula enquanto plataforma política e tracionar na sua história, que eram as políticas sociais, né? Que foi a inclusão, o crédito, Bolsa Família e tal. O Felipe falou uma coisa muito interessante. Ele falou, isso não é mais visto como um favor, isso é visto como um direito. Então, qual que é a grande novidade? Né? Então, acho que a galera tá olhando por essa via também e que vai votar no Lula, por quê? Porque a outra opção é o Flávio Bolsonaro. Então, eu acho que a gente tá agora num momento assim, de deserto de ideias, assim. Deserto completamente, assim. Bem-vindos ao deserto do real, não tem água. Sabe? É isso. Seja bem-vindo. Eu acho que... foda. Desculpa, não, fala aí. Eu não tinha mais nada para falar, eu só ia terminar de um jeito poético, mas não vou falar. Termina, por favor. Termina por causa do corte. Por causa do corte. Vou fazer aqui. Eu estava na suruba. Não, sacanagem. Eu estava lá. Eu que denunciei o Flávio naquele momento. Eu pensei que você ia falar, eu que mamei o Flávio. Eu que litorei o Flávio, né? Fomos morar no litoral durante alguns dias. Né? Ele litorou. Assim, eu era a fonte confiável da Daniele Lima, que falei que não tinha político, mas sim tinha. Assim, eu sou a fonte da Malu Gaspar. Eu sou a fonte da Malu Gaspar. Eu sei de tudo. Tô aqui no zap da família Bolsonaro. Mano, é muito interessante, mas eu tô querendo comprar o livro que o Felipe lançou há uns meses, né? Eu não lembro o nome do livro, mas é um livro que é um estudo que ele faz a partir de várias pesquisas da Quest sobre um panorama do público brasileiro, do povo brasileiro, assim, como vota, como funciona em cima de uma série de temas, desde de temas de pautas mais morais. O Brasil no espelho. O Brasil no espelho, exato. Esse livro o Luigi leu, me recomendou, e olha, eu acho que é uma pedrada, viu? Então, eu tô querendo ir atrás desse livro porque eu acho que, deve ser muito foda, até para essa compreensão, não só eleitoreira, mas uma compreensão mais geral, assim, de como as coisas estão nos diferentes lugares do Brasil em cima de diferentes temas. Porque é muito louco, assim, eu acho que mesmo tendo uma parcela grande de indecisos ainda, para mim parece que o Lula e a esquerda, mas o Lula, vamos colocar na figura do candidato, precisa de muito pouco para perder essas pessoas para o Flávio. E o Flávio precisa de muito, assim, precisa de muito escândalo, muita delação, muita foto com sicário e muito, vídeo na suruba. Precisa de muita coisa para essa pessoa repensar o apoio ao Flávio. E o Lula, tipo assim, se a gente for pensar de uma forma pragmática, o que teve envolvido com o Lula ou com o PT, no caso Master, por exemplo, foram alguns encontros fora da agenda, no Planalto, e o Jacques Wagner,
que o Lula pegou, escanteou, tirou da liderança do Senado, e beleza. De certa forma, abafou um pouco a figura do Jacques Wagner, tirou reduziu os danos. Reduziu os danos, tá ligado? E assim, já com o Flávio Bolsonaro, nós temos a possibilidade dele estar na suruba do Vocaro, o envolvimento dele com o Vocaro no sentido de grana para o filme, que a gente sabe que é uma grana eleitoreira, tá ligado? Aquele áudio dele é uma das coisas mais incríveis. É assim, histórico, incrível. Né? Porra, bem-vindos a um quadro de Salvador Dali. Voltamos ao surrealismo, né? Sim, eu não falei nada. Irmão, vou falar com você aqui. Pô, aquilo ali é assim. Mano. Fechem as cortinas e acabou. Aplausos. E assim, e tem esse lance da Michelle que você apontou, o Gu, que eu troquei ideia com o Renato umas lives atrás. Quando saiu o vídeo da Michelle, eu falei, mano, isso é uma bomba dentro do bolsonarismo, porque assim, a galera, tipo assim, o eleitor médio bolsonarista vai abraçar o Flávio, independente do que aconteça, porque é quem foi indicado pelo Bolsonaro pai, que é o norte deles. Só que, dentro da cabeça deles, mano, se a gente for parar para analisar, quem tá certo é a Michelle. Porque a Michelle tá defendendo de que não deveria ter aliança com o Ciro, que é um inimigo histórico, político do Bolsonaro. Então, se você for bolsonarista raiz, conservador raiz, o caralho a quatro, você vai estar com a Michelle. Você vai fechar com a Michelle, você não vai fechar com o Flávio. Então, já tem esse racha aí. Então, assim, só que mesmo assim, para mim, por questões históricas, de todo um discurso de mídia, de uma série de coisas, o Lula precisa de muito pouco para perder esse eleitor indeciso pro Flávio, tá ligado? E o Flávio precisa de muito, mano, pra pessoa que tava pensando em votar nele, falar, puta, não, nesse cenário eu vou ter que votar eu vou votar no Lula, tá ligado? Eu acho que vai ser uma questão que vai ficar pro segundo turno, porque provavelmente no primeiro turno vai rachar o voto da direita, porque tem muita gente aí. E aí, beleza, os cenários aí para o segundo turno, por enquanto, estão favoráveis. Mas, assim, tem chão até a eleição. O Senado sentou em cima da pauta da 6x1. Muito difícil que eles não vão votar isso antes das eleições, tá ligado? Muito difícil. Então, assim, e ainda tem delação para sair, né, mano? A gente não sabe o que vem por aí até as eleições. Não sabemos. Serão 90 dias de muitas emoções, né? Muitas emoções. O que vai ter de conteúdo, o que a gente vai ter que trabalhar, não tá escrito. Meu amigo, é corte atrás de corte, hein? É live atrás de live. Senhora, é isso, é a Tramontina patrocinando os canais brasileiros do YouTube, né? Só... E eu decidi tirar férias logo em setembro, mano. Aí fudeu, né? Não, bom planejamento. Botar eu. Gustavo, botar eu combatendo a árdua batalha eleitoreira aqui no Na Banguela. O Renato vai estar tranquilo. Curtindo a vida, né? Não, esquerdinha gosta de caviar, de curtir a vida, de não trabalhar, não é? Eu adoro não trabalhar, eu amo não trabalhar. Você tá louco? Quem não? Nossa, eu nem lembro a última vez que eu tirei férias sem estar preocupado com o trabalho nas férias. Mas enfim, isso é bom. Brincadeira à parte é bom, gente. A gente estava vendo até essa matéria aí da Michelle, né? Quando saiu aquele vídeo lá dela, cheio de mensagem subliminar e semiótica e tudo mais. E foi curioso que foi a primeira vez que eu vi essa perspectiva deles, né? De tipo, não, é um racha entre a direita de verdade e a direita bolsonarista. Tipo, você é de direita mesmo? Você é conservador mesmo? Ou você é bolsonarista? Que é um debate que rola muito na esquerda, na real, né? Que tem rolado muito na esquerda, que é o petismo e as pessoas que falam que o PT não é de esquerda de verdade, tá ligado? Então foi curioso ver essa perspectiva. Eu acho que, na verdade, é muito revelador, porque o Bolsonaro, ele nunca representou um projeto de direita que fosse muito diferente do que existia no Centrão. Ele dialogava com outras frações, né? Ele dialogava com outros setores da classe dominante, com setores do olavismo, né? Com setores ali do mercado financeiro e tudo mais. Mas o bolsonarismo, ele, enquanto um movimento, é um movimento constitutivo do Centrão. É um movimento de uma ala radicalizada do Centrão, entendeu? De uma ala barulhenta do Centrão. Eu acho que ele sempre foi isso. Tipo, ele traz novidades, ele traz diálogos com grupos ainda mais extremistas, mas a base de funcionamento social, de organização dele é essa.
Por isso que o Flávio Bolsonaro conhece o Daniel Vorcaro. Por quê? Porque o Ciro Nogueira também conhece. Porque o Jacques Wagner também conhece. Porque todos eles são amigos. Todos eles jantam lagosta no final do ano. Todos eles. Então, eu acho que esse aceno que a Michelle faz, ele é muito importante nesse sentido de demarcação ideológica para eles, né? Disso. Por quê? Porque a família Bolsonaro, né, os filhos, são carne de pescoço. Carne de pescoço. Essa galera não tem a competência política, não tem a competência organizativa para hegemonizar um movimento sem destruí-lo. A Michelle é uma candidata muito mais competitiva que o Flávio Bolsonaro. Muito mais competitiva. Muito mais. Só que não é tão controlável quanto o núcleo da família, né? Exatamente. Ela representa um tipo de reorganização desse setor que é muito forte, assim, né? Que você tem a figura de uma mulher conservadora, você tem um diálogo dela muito forte com algumas camadas que são historicamente marginalizadas no Brasil, como, por exemplo, a comunidade dos surdos, como, por exemplo, a comunidade das mães de pessoas autistas. Você tem essas franjas que ela vai assumindo, né? Enquanto uma personalidade com um certo poder, com uma certa influência. E quando ela expõe as contradições, quando ela expõe os podres, ela mostra. Qual que é a profissão do Flávio Bolsonaro? Ele é filho do Jair Bolsonaro. É isso. Ele é filho do Jair Bolsonaro. Igual o Carlos, igual o Eduardo, igual o cara de rato, igual todos eles. Todos eles. Então, eu acho que a partir do momento que ela expõe esse elemento da contradição, ela expõe essa fragilidade, né? Expõe essa... E eu acho que ela foi muito inteligente porque ela mostrou assim que o lance da família Bolsonaro não é a direita, não é um projeto conservador, por isso que quem é conservador de verdade fecha com ela. Mas é um projeto da família. É um projeto assim, não os Bolsonaro não querem perder a hegemonia no campo da direita. Não querem. Hoje não tem ninguém que possa ocupar esse lugar de maneira substitutiva assim, né? O Jair Bolsonaro, coitado lá, né? Morrendo, apodrecendo naquela cama. Eu tô com soluço aqui. Pô, não, absurdo. E ele lá, e o clima não, que deve estar nessa casa é assim. Nossa, o almoço de domingo deve inacreditável. Que alegria, né? Essa família. Imagina a Michelle falando assim, amor, vamos assistir um filme junto? Ele é assim, mano, me mata, velho. Eu não quero, não, eu tô com soluço aqui. Não, nossa mas senhora, tipo, aí essa contradição, esse ponto que ela revela, não tem como o Flávio Bolsonaro negar. Porque a partir do momento que ele nega, ou que ele fala, mentira, mentira tem perna curta. Exato. Igual o Vorcaro. Uma hora vai vazar. E não adianta, entendeu? Como diria o poeta, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. E agora a gente chegou no momento que parou de vazar só pela oposição e tá vazando de dentro da própria família, tá ligado? Exato. Então é mais delicado ainda. É uma parada que o Marx cita num livro incrível chamado A Luta de Classes na França. Ele escrevia, analisando ali o contexto histórico das movimentações políticas que aconteceram na França de 1848 até 1850, 51, que é o do golpe do Napoleão. E, cara, é muito impressionante de ver o quanto que os nomes mudaram, o nome dos grupos mudaram, e a parada é exatamente a mesma. A lógica de funcionamento, a estrutura é exatamente a mesma. E ele demonstra isso, que nós da esquerda temos uma certa ilusão de que a direita é unida, de que a direita é um monobloco, ela tem um projeto em comum. Mano, a direita é muito mais organizada que a esquerda hoje em dia, fato. Sim. Né? Mesmo porque é a classe que está no poder. Então é muito mais fácil você se organizar assim. Mas o Marx fala nesse livro, ele vai descrevendo as lutas fratricidas que acontecem dentro da classe dominante, que é a disputa pelo poder, é a disputa pela hegemonia. Então, isso acontece hoje no Brasil, por exemplo, com o STF, com o bolsonarismo. Por que o Alexandre de Moraes pega no pé do Bolsonaro? Por quê? Né? Porque o Bolsonaro comete essas coisas, faz essas coisas e tal. Mas por que existe claramente esses núcleos?
Porque são núcleos distintos da classe dominante. São setores diferentes da classe dominante que estão disputando a hegemonia dentro do Estado. E aí, é claro, o bolsonarismo ele surgiu como o botão de emergência, né? De tipo, ele nem estava nos planos, né? Quem estava era o camarada Alckmin, né? Um abraço aí ao camarada Geraldo Alckmin, né? Ele foi bucha de canhão, né? Eu diria que o Bolsonaro foi um acidente de percurso. Foi um acidente de percurso muito marcado por esse cansaço da institucionalidade, do modelo da democracia liberal que a gente vinha já num arrasto assim, e ele foi meio que esse fenômeno, que na verdade, né, nem tudo que reluz é ouro, né? E aí eu acho que era o caso dele. Então, hoje, você tem essa disputa pela hegemonia na direita, a Michelle tem competitividade para poder abocanhar uma parcela sensível disso, e a partir do momento que os Bolsonaros perderem a hegemonia do campo da direita, acabou. Eles estão assim, lascados, cara. Lascados, porque eles não têm outro fator de proteção para eles. Tipo, em termos políticos, que eu quero dizer. Sim, sabe? sim. Não tem, porque eles não têm nada para falar. Nada. Tá lá o Flávio Bolsonaro dançando no palco. É isso, entendeu? É só isso que eles têm para fazer. Dançar e participar de festinha. E ver jogo da Copa do Mundo, né, pô? E ver jogo da Copa do Mundo, né? Não pode deixar de... E fazer lobby pro menino Ney. Pro menino Ney. Dizer o herói do Brasil, que representou a camisa da seleção brasileira, um cara injustiçado, com o botox todo podre na cara. Ele tá mais interessado em jogar poker do que futebol, mano. Ele quer jogar mais poker do que futebol. Vai tomar no cu, né? Eu só para complementar, esse comentário do Mikael é interessante, eu ia até falar sobre isso. O que mais me irrita não é o bolsonarista chamar o Xandão de esquerdista, são os esquerdistas que enxergam o Xandão como alguém de esquerda. E eu não digo nem de esquerda, o Mikael, mas é tipo assim, a parte da galera... Aliado. Um aliado. Assim, primeiro que ele tá fazendo simplesmente o trabalho dele. A gente não espera menos do que isso. Do que a gente entende como a Suprema Corte, do que é a Suprema Corte brasileira. Então, beleza, ele está fazendo o trabalho dele. Ponto. Agora, em segundo lugar, ele não é aliado de porra nenhuma. De porra nenhuma. É o que você falou, Gustavo. São rachas dentro dos grupos dominantes no Brasil. A gente pelo menos quem é de São Paulo, não esquece que ele era o secretário, ele foi durante o tempo secretário de segurança do Alckmin, tá ligado? Então a gente conhece... Foi ministro da Justiça do Temer. Exatamente. Então assim, dá uma segurada, porque a galera coloca, nossa, olha só o Xandão, ele foi no estádio do Corinthians e tirou foto mostrando o dedo. Assim, calma lá, né, mano? Então, vamos dar uma segurada. Então, é isso. Ele não fez nada mais do que a função dele, do que o cargo dele como ministro da STF, ponto. E não é aliado de porra nenhuma, né? Tanto que, né, você tem essas próprias... esses encontros não, né, mas essas relações, essas supostas relações que foram traçadas entre o escritório de advocacia da esposa dele e o Banco Master, cara. Exatamente. Entendeu? Tá todo mundo assim, né? É uma festa do Criança Esperança da corrupção, velho. É isso, é o Criança Esperança do Apocalipse. Você doa pro banqueiro, o banqueiro te dá de volta. Ó que lindo, né? Exato. Coisa maravilhosa. Em todas as esferas, em todos os lugares, era o Banco da Previdência do Amazonas, o Banco da Previdência do Rio de Janeiro, a mulher do Xandão, em todas as camadas, em todos os lugares, mano. Por isso que eu acho, e me preocupa, esses 3 meses até a eleição, porque ainda tem uma caralhada de delação do Vorkaro. Uma caralhada. E provavelmente, dependendo do quanto o Jacques Wagner estiver envolvido, vai ser oferecida a delação. Todo mundo que tiver a oportunidade da delação, a depender do que for a pena da pessoa, vai optar pela delação. E aí, meu amigo, considerando o Vorkaro e a quantidade de dinheiro envolvida, me preocupa de verdade. Se preparem, velho. Se preparem, porque assim vai ser um ventilador de cocô para tudo quanto é lado. Vai ser igual que tá acontecendo nos Estados Unidos. Metralhadora de melda. Metralhadora de melda. Exatamente. Aproveitando que estamos falando aí do Carlo Ancelotti e seus planos infalíveis, né? Nossa.